Fala um pouquinho disso, desse limiar, né, entre a ciência e a espiritualidade, que as pessoas, o cristão, muitas das vezes tem dificuldade de aceitar, não, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, isso está tudo bem, não é pecado, não é um erro meu, não é culpa minha. Como que é isso, assim? Primeiro, eu penso de que todo conhecimento provém do trono. Pode algum conhecimento na Terra que não tenha vindo dos céus? Não existe. Então, eu preciso ter essa clareza. Deus é maior. A ciência é uma possibilidade que Deus tem nos dado para o benefício e a qualidade do ser humano. E você tem razão. Na igreja, nós ouvimos pedir oração porque o irmão vai fazer um cateterismo. Vamos orar porque o nosso irmão vai fazer uma cirurgia, vai tirar uma hérnia. Vamos orar por esse irmão. Você já ouviu alguma vez na igreja pedir oração porque o irmão está em depressão? Difícil. Não. Então, nós temos essa situação dentro da igreja e que a gente precisa entender que quando o corpo adoece, ele necessita das ferramentas que Deus tem nos dado. E as ferramentas passam, sim, pelo profissional. Tem se capacitado e buscado fazer esse trabalho. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui da Royal Bcast. Você é o nosso convidado especial. Hoje nós temos um assunto extremamente necessário, atual. Hoje nós vamos falar de saúde mental e o espiritual. Como unir, né? Como lidar, né? com essas duas esferas tão importantes, né? na vida do ser humano. Você é o nosso convidado, seja bem-vindo. Prepara aí caderno, caneta para que você possa anotar toda a instrução. Estamos aqui com uma convidada muito especial, vai trazer esse assunto, vai trazer instrução de como que você pode, nesses dias atuais, nesses dias difíceis, blindar a sua mente, né? Eu falo isso, blindar a sua mente para que você não venha se contaminar com esses transtornos mentais, com todo esse excesso de informação que muitas das vezes pode estar atrapalhando mais do que ajudando. Eu quero, antemão, aqui agradecer os nossos patrocinadores, a Royal Mortgage, né, o Lúcio Santana, há 20 anos realizando sonhos. Você que deseja investir aqui nos Estados Unidos, seja para comprar casa, seja para fazer um investimento, Lúcio Santana à frente da Royal Mortgage e realizando sonhos de brasileiros e de americanos aqui na América. Quero também agradecer a Royal Business Center, que é esse espaço maravilhoso que aqui estamos. Aqui você tem toda a estrutura de auditório, de salas comerciais. Venha nos fazer uma visita na Royal Business Center. Seja bem-vinda a nossa convidada especial, doutora Thelma Carvalho. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Para nós é uma alegria muito grande, uma honra, falar de um assunto tão atual, saúde mental, a vida espiritual, como conciliar, né, essas duas esferas. E eu queria, antemão, que você se apresentasse. Quem é Thelma Carvalho? Eu sou brasileira, né? Formei em pedagogia, com encanto pela educação, e depois em psicologia, e tenho 40 anos que eu venho trabalhando com essas duas áreas e cada vez mais me despertando para o estudo, né? Estudar cada dia mais e conhecer cada dia mais essa coisa tão preciosa que é a criação de Deus, né? O ser humano. Nesses 40 anos, né, de clínica, Thelma, o que você diria assim que nos dias atuais, o que na questão de saúde mental, vamos dizer assim, o que é a epidemia do momento, né? O que mais se vê num consultório hoje relacionado à saúde mental? Eu separo essa questão da saúde mental antes da pandemia do Covid e depois da pandemia do Covid. Porque quando do Covid, não é que as pessoas adoeceram mais, né? Então, eu escuto muito dizer assim, as pessoas estão muito adoecidas agora, depois da pandemia. As doenças já eram pré-existentes. E com aquele boom da pandemia, elas se afloraram, né? Sim. Hoje, as doenças que nós estamos lidando com elas são as mesmas que já existiam. Mas como a comunicação e o conhecimento está com acesso muito mais facilitado, as pessoas estão
se apoderando daquilo que conhecem e fazendo o autodiagnóstico. No fundo, é aquele ser humano que está ainda atrás do local dele de pertencimento, e muitas vezes o pertencimento se dá num rótulo. É numa depressão, é numa crise de pânico, e eu começo a fazer parte, então, eu pertenço a um grupo, né? E eu te diria que o que nós temos hoje é o que nós tivemos sempre. O homem está atrás de saber quem ele é, ele está atrás de saber a quem ele pertence. E aí o adoecimento é mental e é físico, porque a mente adoece o físico e o físico adoece a mente, né? E na sua opinião, assim, o quanto esse excesso de informação que hoje nós temos, né, através da tecnologia, o quanto que isso pode atrapalhar ao invés de ajudar num tratamento, numa possível cura, relacionado aos transtornos mentais? Hoje, quando a pessoa tem o conhecimento, as pessoas estão se tornando especialistas sem ter um conhecimento de si próprio. É como se ele se apoderasse da teoria, mas ele não procura a raiz dele mesmo. Então, eu creio que esse tanto de conhecimento, esse tanto de informação, sem filtro, sem que a pessoa saiba direito aonde ela vai colocar aquilo, ela acaba adoecendo muito mais, porque a mente, ela tem todo um potencial. O cérebro da gente, ele tem essa capacidade. Quanto mais eu estimulo, ele vai render mais naquela área que eu estimulo. Quanto mais as pessoas buscam conhecimento em determinado fronte, a mente vai cada vez mais ficando mais sensível, mais sensibilizada para aquele fronte. É como se você estivesse configurando a mente. Ele começa a configurar a mente para o adoecimento. Uau. E não para a cura. Porque, por vezes, ele tem uma ferida, um machucadozinho no pé, mas ele começa a carimbar todo o corpo com aquela ferida. Todo o conhecimento ele começa a distribuir no corpo todo. Então, é como se ele tivesse todo adoecido. Na verdade, não está. Ele tem uma doençazinha, uma dorzinha no pé, mas o corpo todo transmite aquela imagem do adoecimento. E ele começa a viver isso. É interessante e me leva a uma outra pergunta. A mente cria doenças? A mente pode criar doenças, depende do que eu alimento ela. Né? Então, se eu alimento a minha mente do saudável, a minha tendência vai ser cada vez mais estabelecer saúde. Mas se eu a alimento da dor e da doença, eu cada vez mais adoeço. A mente, ela é poderosa. Né? E aí, a palavra de Deus já diz que nós temos que renovar a nossa mente, não nos amoldar ao que tem no mundo. Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias com as coisas da palavra, acreditando que a palavra ainda traz uma grande verdade, né? Porque uma coisa que eu trago nesses 40 anos é que muito eu tenho aprendido. Quando eu saí da faculdade, Dr. Maurílio, era dito que a criança em si não deprimia. A depressão vinha do ambiente ou da mãe. Tempos depois eu descobri na neurociência que o feto se deprime na vida intrauterina e a mãe não está deprimida. Então, a ciência, ela cresce, ela é empírica, ela está o tempo todo trazendo novidades, ela se desenvolve e ela muda. Ela afirmava ontem uma coisa, hoje ela afirma uma novidade do estudo. Mas a palavra de Deus nunca mudou. Ela é a mesma. Ela se mantém. Então, eu creio nessa condição do homem, corpo, alma e espírito, onde ele não pode deixar nenhuma dessas áreas pendentes, né? E como, na prática, Thelma, como um paciente se desfaz dessa rotulagem, desse rótulo que recebeu, você é bipolar, e ele já entra num consultório, segundo o que você mesmo relatou aqui, ele já entra com esse rótulo, doutora, eu sou bipolar. Como se desfazer desse rótulo, até para considerar uma cura, porque se a pessoa se aposta daquele rótulo, fica difícil da pessoa se libertar daquilo. Como na prática a pessoa se desfazer desse rótulo? Eu teria duas questões. Uma questão é quando ele é laudado, o paciente é laudado, um profissional deu um laudo e ele tem um transtorno bipolar. E o outro paciente é aquele que ele próprio se autodiagnostica e ele vai então achar que ele é bipolar por conta de todas as questões que ele acha que encaixa para ele. Qual é a primeira necessidade? Deixar que o paciente fale do conhecimento dele, porque ele tem necessidade de colocar aquele conhecimento. E, em seguida, buscar que esse paciente volte para si, que ele, então, diga quem ele é.
O que ele faz, o que ele pensa, como ele sente. Porque ele está muito predisposto ao conhecimento, mas ele não para no dia para pensar como ele está sentindo aquilo, né? Então, a grande diferença e a particularidade da personalidade não está só na característica, porque as características de personalidade, elas são as que existem aí. Mas o paciente precisa ver como é que ele vive aquela característica. Então, o grande desafio hoje no consultório é tirar o paciente desse local de conhecimento, que ele já se apropria, e que ele se aproprie dele mesmo. Porque ele deixa ele de lado, né? Um paciente que me conta assim, eu tenho dor de cabeça. Eu pergunto, como é a sua dor de cabeça? Que hora ela dói? Qual a intensidade? Os olhos ficam secos? A sua boca fica seca, né? Você tem algum mover no intestino? Fica arrepiado? Como é essa dor de cabeça? E aí o paciente começa a perceber que ele precisa voltar para ele mesmo, né? A cura está dentro, né? Está não dentro, fora. não fora. Está dentro, não fora. E o adoecimento acaba que vem para dentro. Porque tudo aquilo que eu junto e alimento o meu cérebro, eu vou reproduzir isso no meu corpo, né? Uau. Thelma, espiritual. O quanto que a vida espiritual do paciente interfere nesse processo de cura, de restauração, vamos dizer assim, da saúde física, da saúde mental. O quanto que, na sua opinião, e até na sua experiência clínica, a vida espiritual influencia nessa restauração da saúde física, da saúde mental? Na ciência, nós nos deparamos com os estudos que nos dizem que as doenças mentais, né, elas não têm cura, né? A ciência diz não tem cura, tem tratamento, não tem cura. Mas quando nós vamos para o mundo espiritual, nós encontramos uma outra verdade, né? Existe cura. E então, quando o paciente pode soltar esse conhecimento da ciência, que é uma sentença, né? É uma sentença. Eu roubo a esperança desse paciente. Porque então ele chega rotulado de uma bipolaridade, mas eu vou viver a vida toda com essa bipolaridade, eu vou passar isso para os meus filhos, eu vou passar isso para outra geração. É uma sentença, mas não tem esperança aí. E a vida espiritual traz possibilidades, ela traz esperança, porque a vida espiritual, ela vê o indivíduo como um todo. Ele não é a bipolaridade, ele é um ser humano. E como ser humano, ele tem 1000 possibilidades pela frente. E uma palavra que é muito clara, um versículo muito claro que me chama a atenção e que eu gosto de trazer para o consultório, é que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Muitos pacientes ficam lutando na noite, gastando energia para manter o choro, porque aquele choro valida de alguma forma e não deixa chegar ao amanhecer. Uau. Mas a palavra diz que tem o amanhecer. E se ele se permite, ele vai experimentar o amanhecer. O sofrimento, ele vicia? Vicia. Extremamente viciante, né? Assim como o cérebro também se vicia nessa possibilidade. A neuroplasticidade nos informa de que quando você traz uma notícia boa, prazerosa, né, ela vai se multiplicar no cérebro. E o cérebro vai querer novamente repetir aquela situação prazerosa. Mas o prazer não são só as coisas boas que trazem, né? Por vezes, a mente está viciada em ter prazer com a dor. Uau. Doutora Thelma está trazendo aqui, gente, uma informação extremamente importante, relevante. Se você que está nos assistindo tem passado por isso, ansiedade, medo, pânico, insônia, você tem um poder em você, né, olhando para dentro, de começar a mudar esse cenário, né? E eu queria te perguntar assim, na prática, as pessoas que estão nos assistindo agora, o que ela poderia, né, se utilizando da espiritualidade, o que ela poderia começar como hábitos, como comportamentos, para que ela possa começar a mudar esse modelo mental que você acabou de dizer. Do mesmo jeito que eu aprendi a sentir medo, a sentir culpa, raiva, eu posso mudar essa programação. De forma prática, o que essa pessoa pode começar a fazer para mudar esse modelo mental? Se eu começo o meu dia me possibilitando um pouco de paz, a proposta é que no restante do dia eu consiga
replicar isso. Então, se pela manhã você tem um tempo de oração, se pela manhã você se dedica a um tempo de leitura da palavra, isso traz um refrigério para a alma. E eu devo fazer isso no mesmo horário. Quando eu tomo medicamento, não tenho horário de tomar o medicamento, né? Seria uma rotina. Uma rotina. E eu dou para o meu cérebro aquela rotina. Uau. Aquela dose de paz, aquela dose de um pouco de encontro, de harmonia, de homeostase. Então, eu tenho um horário de me dedicar logo pela manhã. Tem pessoas que dizem assim, eu gosto de fazer um devocional à noite. Ah, que ótimo, leia a palavra, faça um louvor à noite. Mas você vai começar um dia, você vai ter um desafio de muitas horas. Então, tenha um horário logo que levantar, um horário de oração, um tempo de leitura da palavra e, se possível, de ouvir um louvor, né? A música, ela traz uma harmonia muito grande. Doutora Thelma, você está trazendo, então, que aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, está influenciando na química do meu corpo, naquilo que eu vou sentir, naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu vou continuar sentindo ou não. É por aí? É por aí. E precisamos ser intencionais, porque as coisas, elas não passam pela nossa vida de qualquer forma. Elas estão deixando uma marca, né? Eu preciso ser intencional, né? Quando um profissional me diz que eu preciso beber uma quantidade de água durante o dia, eu preciso estabelecer uma rotina de ver a água, ter a água próxima de mim para que eu faça uso dessa água. Quando eu preciso dessa harmonia no meu cérebro, eu preciso de uma rotina, eu preciso ser intencional, eu preciso me disciplinar. Porque fica parecendo que, não, eu fico no celular ou eu fico na internet tanto tempo buscando conhecimento. Que hora você faz isso? Quanto tempo você gasta com isso? Seja intencional, faça ao contrário. Dê esse tempo para você, né? De plenitude com você mesmo. E aí a disciplina faz com que o cérebro aceite esse prazer e comece a render, a fazer novas possibilidades. Você começa a falar na linguagem do cérebro. Na linguagem do cérebro, né? A minha mente não me controla, eu controlo a minha mente, porque ela é maravilhosa e eu dou para ela esse alimento. Uau. Mas eu preciso dar com disciplina. O cérebro, ele é muito disciplinado. As coisas ficam bagunçadas se elas ficam em horários diferenciados. Começa a ter horário, começa a ter rotina. Estabeleça pensamentos, né? Pensei em coisas ruins. E eu sempre digo uma coisa que eu acho bom colocar aqui. Pensamento não afasta pensamento. Eu vou parar de pensar coisa ruim para pensar coisa boa. Você pensa uma coisa boa, volta de novo para os pensamentos intrusivos, para os pensamentos ruins. Automáticos, né? São automáticos. Então, eu costumo dizer que para afastar pensamento, eu tenho que ter uma ação, um comportamento. Uau. Eu saio do lugar que eu estou. Eu busco ouvir outra coisa, eu busco outro tipo de iluminação, eu faço uma caminhada, eu como alguma coisa. Então, eu afasto o pensamento. Agora, ficar deitado e tentando lutar com o pensamento não afasta pensamento. Muito bom. Existe um tabu, né? Eu vejo um pouco assim na minha rotina também clínica, ali nos meus atendimentos, com relação transtornos mentais e a espiritualidade, né? O cristão em si, pela fé, pelo aquilo que ele conhece, muitas das vezes ele tem dificuldade de reconhecer que ele está sofrendo de uma ansiedade, de uma crise de pânico, e de até uma depressão e precisa de ajuda, né? De repente até o meio religioso meio que impossibilita ou condena ou traz um sentimento de culpa que impede ele de pedir ajuda e de se expor e de aceitar essa ajuda e esse tratamento. Fala um pouquinho disso, desse limiar, né? Entre a ciência e a espiritualidade, que as pessoas, o cristão muitas das vezes tem dificuldade de aceitar. Não, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, isso está tudo bem, não é pecado, não é um erro meu, não é culpa minha. Como que é isso, assim? Primeiro, eu penso de que todo conhecimento provém do trono. Pode algum conhecimento na Terra que não tenha vindo dos céus? Não existe. Então, eu preciso ter essa clareza. Deus é maior. A ciência é uma possibilidade que Deus tem nos dado para o benefício e a qualidade do ser humano. E você tem razão. Na igreja, nós ouvimos pedir oração porque o irmão vai fazer um cateterismo. Vamos orar porque o nosso irmão vai fazer uma cirurgia, vai tirar uma hérnia. Vamos orar por esse irmão. Você já ouviu alguma vez na igreja pedir oração porque o irmão está em depressão? Difícil. Não.
Então, nós temos essa situação dentro da igreja e que a gente precisa entender que quando o corpo adoece, ele necessita das ferramentas que Deus tem nos dado. E as ferramentas passam, sim, pelo profissional, que tem se capacitado e buscado fazer esse trabalho. Quando o corpo adoece no coração, não é feio falar que eu fui a um cardiologista. Mas quando a minha mente não está sadia, eu não posso contar que fui a um psiquiatra. Eu não posso dizer em público que eu faço terapia, porque é sinal de fraqueza, né? E vulnerabilidade foi uma coisa que Jesus nos ensinou. Jesus se permitiu ser vulnerável. Jesus chorou. Ele se permitiu ser vulnerável. Porque está em nós, Deus nos fez assim, com as emoções. Sim. Então, no meio cristão, a melhor coisa é ainda voltar para a palavra. Leia a palavra. Busque sabedoria, peça sabedoria, porque a palavra me diz que Deus é que faz todas as coisas. Lá em Apocalipse ele se declara: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Alfa e o Ômega. Nada existe que não venha dele. Início e o fim. Nada existe que não venha dele. Então, as ferramentas estão aí para que nós possamos lançar mão delas, para estabelecer qualidade de vida. Porque Jesus veio para trazer vida. Mas não é para depois que nós morrermos. É para a gente viver com qualidade hoje. E eu vejo, né, nesse meio cristão, religioso, vamos dizer assim, essa ideia de aceitar o sofrimento. Não, eu preciso continuar aqui. Essa é a minha dor, essa é a minha cruz. É a minha cruz. Essa é a minha cruz. E você está trazendo um entendimento diferente. Não, Deus deixou, né, a medicina, os profissionais, para que sejam né, utilizados, né, para que façam o que precisa ser feito em tratamento. Essa linha entre o cristão tomar essa decisão, não, realmente eu não estou bem, não é questão de falta de fé, não é falta de Deus, eu preciso de ajuda. Quando que você acha que esse limiar, quando que o cristão pode olhar e falar assim, não, eu realmente eu preciso procurar um profissional para me auxiliar, fazer uma terapia. Existe na sua experiência clínica, né? Existe ali um ponto que pode ajudar essa pessoa que está nos ouvindo a falar assim, não, realmente, pelo que a doutora Thelma falou, eu preciso agora procurar ajuda. A pessoa está orando, ela está lendo a Bíblia e a primeira questão que ela se questiona é assim, será que eu estou em pecado? Será que é o pecado, por isso eu estou pagando alguma coisa com essa situação? E hoje nas igrejas a psicologia tem tido um pouco mais de entrada, né? Em Brasília nós fizemos um curso há pouco tempo, uma pós-graduação em psicologia eclesiástica para pastores. Que legal. Para que eles venham para dentro do estudo e da educação e percebam que ele vai orar por uma pessoa, impor as mãos sobre aquela pessoa e aquela pessoa não está endemoniada. Aquela pessoa vai entrar na fila de oração uma vez, duas, três. Na reunião de oração ela vai pedir oração pelos mesmos motivos, né? Ela precisa de ajuda. Né? E nós precisamos entender que nós somos todos iguais. Por que o irmão, membro da igreja, adoece, mas a liderança não adoece? Todos nós podemos adoecer. Assim como todos nós estamos passíveis de ter um problema cardíaco, um problema estomacal, a mesma coisa. Né? Não muda. Né? A mente, ela faz parte desse todo. E a mente precisa ser cuidada. Então, qual é a hora? A hora em que eu já estou orando, que eu já estou lendo a palavra, mas eu estou em sofrimento. Eu preciso, pelo menos, conversar com um profissional para dar um direcionamento nisso. Será que é a hora de procurar uma terapia? E muitos pacientes chegam assim, né? Eu não sei, mas eu não estou bem, mas será que vai me ajudar? E o profissional, com certeza, não vai te ganhar para a terapia. Ele vai estabelecer, não existe assim uma forma de poder te ajudar nesse momento. Eu sempre falo que o corpo fala, né, doutora Thelma? E é ouvir os sinais e sintomas que muitas vezes o seu corpo está dizendo. Está gritando, né? Está gritando. Está gritando, muitas vezes. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente ansiedade na adolescência, na infância. O que você tem de experiência assim, com relação aos jovens de hoje em dia? Até talvez alguma dica, alguma instrução de como os pais podem lidar com isso. Nós falamos, né, antes aqui a questão da tecnologia, do celular, do tablet. Como que você vê esse cenário atual e o que
você pode dar de instrução para os pais que porventura estejam nos assistindo, para blindar, proteger a mente dos seus filhos? Isso. Eu trabalho muito com família, né? E quando chega uma criança no consultório e eu faço uma avaliação, eu chamo um diagnóstico inicial, e quando eu chamo os pais para dar a devolutiva, muitas vezes a orientação é: tem que mudar a dinâmica dessa casa, né? Porque não são só as crianças e os jovens que estão com o celular na mão. Os pais também estão com o celular na mão. Uau. Então, é preciso retornar à família. O que a gente tem para fazer junto? E você sabe que isso é muito difícil. Você dou proposta de jogos, proposta de dinâmica. Do que vocês gostam? Música? Vamos fazer um campeonato de música em casa. Vamos fazer uma medalha para isso. Quem lembra de mais música, quem canta. Mas é tão difícil, porque o adolescente ele precisa ser chamado para esse lugar. Mas o pai não sabe como fazer isso. Está cada um no seu canto, que eles não sabem mais como fazer a união. Não, mas nós almoçamos juntos. Mas o que vocês conversam na hora do almoço? Não conversa, né? No máximo, fala da agenda. Que horário tem que levar, que horário tem que buscar. Então, a minha orientação é para que as famílias se voltem para dentro da família. Né? Que discutam que cor quer pintar uma parede, que fruta quer comprar naquela semana. Qual o cardápio? O que vocês querem comer? O que nós vamos comer? Essa semana a mãe vai decidir o que vai comer. Na outra semana o pai vai trazer. Nós vamos para a rua fazer um lanche. Quem é que vai escolher o lugar que vamos lanchar? Porque essas coisas não são conversadas. Eu tive uma família que veio para os Estados Unidos agora, que 5 dias antes a menina ficou sabendo para onde ia viajar, adolescente. Uau. E eu perguntava: para onde vocês estão indo? As férias, meus pais que vêm as férias. Mas não senta em família? Não se conversa? Para onde nós vamos, o que vamos fazer? O filho, o jovem, não se sente pertencente. Não né? se sente pertencente. Mas o pai tem dificuldade de fazer esse acesso. Então, no fundo, a família precisa ser trabalhada para aprender a voltar para si, voltar para o centro. Porque a família é um grande poder, né? Uma família bem estruturada, uma família numa boa dinâmica, é um grande poder na sociedade. Né? Você me trouxe um entendimento, eu preciso tocar nisso, que essa questão do ambiente, né? Muitas das vezes, o ambiente é que está promovendo o aparecimento daquele transtorno, seja na criança, seja até no adulto. E a necessidade, como você falou, de cuidar não só da criança, do adolescente, mas do ambiente como um todo, em especial os líderes daquela casa, né? O pai, a mãe. É isso mesmo? O caminho... O caminho é exatamente esse, né? Você pergunta para um adolescente qual é o melhor amigo do pai dele. Ele não sabe quem é. Eu pergunto para o adolescente onde seu pai trabalha, ele fala: o que seu pai faz? Ele não sabe. Então, tá faltando esse tempo de diálogo, de conversa, que esse adolescente saiba quem é o pai dele. Então, é falta de pertencimento, mas é falta de admiração também. Né? O que ele tem do pai para admirar? Ele caminha com esse pai para admirá-lo? Né? Então, tá faltando esse tempo de se voltar para esse lugar. E são muitos os livros de relacionamento interpessoal, muitos os livros de trabalho e equipe, e as pessoas estão ficando muito especialistas em fazer isso. Mas a gente precisa voltar para dentro de casa. Você está falando de coisas tão simples, né? Tão simples. Falou da água, né? A gente sabe da importância da saúde intestinal com relação a transtornos mentais. Você está falando do tempo, sim, né? De conversa, sim, de olho no olho, um abraço, um sorriso. E eu queria, assim, que outras instruções práticas, mudança de comportamento, a família, né, pode começar a ter, além da oração, para que comece a construir, como você falou, não um ambiente que promova a doença, mas um ambiente que promova a cura, a restauração da saúde física, da saúde mental, de toda a família. É preciso criar as memórias afetivas e memórias relacionais dentro desse espaço que a gente construiu como sendo o nosso lar. Né? Eu tenho, por exemplo, uma memória afetiva do cheiro do travesseiro da minha mãe. Uau. Porque a gente tomava banho e subia para cima da cama para ficar brincando, conversando com a mamãe, até o papai se preparar, que aí todo mundo tinha que ir para o quarto. Mas o cheiro do travesseiro da minha mãe, eu tenho ainda essa memória. Quantas vezes a gente bota o filho na cama? Independente do tamanho desse filho, um adolescente.
Deita aqui comigo na minha cama. Quantas vezes eu vou para o quarto dele, deito com ele no quarto dele. Leio alguma coisa com ele. Ele está na tela? Vamos ver junto a tela. O que está vendo? Vamos ver juntos isso aqui. Né? Fazemos um passeio para algum lugar que não seja tão estimulador, que seja natureza, junto. Caminhar na natureza, sentir a natureza, junto. Ir para uma água, brincar numa água, junto. Fazer isso junto. Não é só andar no carro bom que a gente está tendo, para andar nas vias maravilhosas. Que eu possa voltar para a simplicidade, onde toda a estimulação rouba da gente o pertencimento. E as memórias afetivas acabam não existindo. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E eu tenho percebido o quanto o medo, o quanto o estado de insegurança do corpo adoece esse corpo. E você tem falado de coisas simples, né, que precisam ser feitas no ambiente familiar, principalmente, para que traga de volta a segurança para esse corpo. É por aí mesmo? É por aí mesmo. É que você se conheça tão bem a ponto de ter prazer consigo, né? Não judiar de você, ter prazer com você. Né? Falando no carro, né? Eu dirijo um carro há muitos anos, eu nem paro para pensar como é que eu estou dirigindo aquele carro. Mas quando eu troco de carro, eu tenho uma atenção ali, retrovisor, como é que eu estou posicionada no carro. Quanto melhor eu conheço esse carro, eu domino esse carro. Quanto melhor eu me conheço, eu domino essas sensações. Então, aquelas que são ruins e desagradáveis, eu desaproprio para colocar no lugar coisas agradáveis. Então, é muito bom escolher o prato para comer, mas é extremamente saboroso quando você escolhe alguma coisa de total simplicidade, um chá, um beijo que você vai, uma fruta que você vai comer, mas que você dê tempo para aquilo. Eu não sei se você já observou, mas as pessoas, por vezes, pegam um prato de fruta e elas comem falando ou pensando outras coisas, né? Oh. Qual foi a última vez que você tomou um banho e ficou no seu banho? Ficou no seu banho. Sentiu a temperatura daquela água, teve prazer em estar ali, ensaboou seu corpo e pensou em você e nas suas sensações ali, na hora do banho. É viver o hoje e o agora, né? Hoje Estar e presente. o agora. Hoje e agora. Isso é curativo. Porque quando eu saio dessa possibilidade de que estou sozinho, eu estou fora, rodeado de pessoas. Então, rodeado também de potenciais doenças, adoecimentos. Mas eu estou blindado porque eu estou bem em paz comigo mesmo. Mas isso depende do quanto eu tenho tempo comigo para me conhecer e para ter prazer comigo. Quais ferramentas terapêuticas assim você poderia dar de sugestão, de dica para quem está nos assistindo? Para começar a mudar isso, a gente ouve muito que a depressão está relacionada ao passado, né? Revivendo o tempo todo os traumas, as feridas. A ansiedade está relacionada ao futuro, ao medo, né? Das coisas que estão por vir, da dúvida. E como fazer essa mente voltar a viver o momento presente, viver o hoje, o agora? Porque o Dr. Maurílio tem problema, a doutora Thelma tem problema, mas agora aqui... Nós não temos problema nenhum. Nós estamos aqui desfrutando. Né, desse bate-papo maravilhoso. Como fazer com que isso seja cada vez mais frequente? Você se desvincular dos problemas que todas as pessoas têm e viver esse momento presente. Você falou uma palavra interessante que é a simplicidade. Quando eu dou uma dica simples, o paciente tende a sair dali do consultório achando que não recebeu muita coisa. As pessoas querem coisas muito elaboradas. Elas querem rotinas que estejam muito fora do alcance, que ela tenha que batalhar, guerrear para chegar naquela rotina. Mas a simplicidade é a palavra em andamento para a saúde mental. Quando eu sou disciplinado no pouco, para conseguir futuramente ser disciplinado no muito. Se eu não me disciplino no pouco, qualquer teoria, por mais mirabolante que ela seja, eu não vou conseguir colocar em prática. Então, eu tenho pessoas hoje que vêm de inúmeros cursos, que vêm de inúmeras leituras, mas não colocam nada em prática. Porque se eu não me disciplino no pouco, na estrutura, eu não vou me disciplinar no muito. Então, eu preciso me disciplinar no pouco. Eu tenho que ter hora para dormir, eu tenho que ter qualidade de sono, eu tenho que ter a hora da minha alimentação, qualidade na minha alimentação. Então, esse é o básico, é a disciplina básica da estrutura do meu corpo.
Se eu não cumpro isso, eu também não vou chegar nas grandes elaborações. Você tem trago aqui que essa cura, ela não vai vir de fora. Não. Ela vai vir de dentro e vai depender totalmente do meu comportamento. Eu preciso mudar. Eu preciso estabelecer mudanças. Para acessar essa cura. E o que a gente tem visto hoje em dia, bem em cima do que você acabou de falar, são as pessoas delegando. Não, eu quero um remédio forte. Né? Eu quero uma droga. Nesses 40 anos de experiência, você deve ter visto muito isso, assim, pessoas se utilizarem de vários remédios fortes, né? De várias drogas. Eu vim da indústria farmacêutica, conheço bem esse meio, esse sistema. Mas eu queria ouvir de você, assim, o que você tem como experiência essa questão das pessoas viciadas em remédio, cada vez mais remédio. O que você pode falar sobre isso? O remédio é uma grande muleta. Então tem a medicação para acordar, tem a medicação para dormir, a medicação para ter hiperfoco, a medicação para deixar de ter foco, né? Eu falo muito parecido, né? Medicação para sorrir, para parar de sorrir, para chorar, para parar de chorar. Então, eu ainda volto para a simplicidade, para o que a palavra de Deus nos diz, né? Em Salmos, tem um versículo que diz que Deus já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, ele já acompanhava o nosso desenvolvimento. E até nesse nosso meio cristão, as pessoas estão cada vez querendo mais palavras mais elaboradas, né? Mas a gente volta para a Bíblia, que está na mão de todo mundo tem uma Bíblia. Hoje em dia você tem no celular, você tem uma Bíblia, né? Voltar para essa origem e buscar o conhecimento da palavra. Não quando eu digo assim, mas esse versículo eu já escutei várias vezes. Leia até que a palavra fale com você. Porque a Bíblia nos diz que a palavra é viva. Então ela vai falar comigo. Mas quando o indivíduo já está com a mente permeando, deixando que a química trabalhe a mente dele, ele perde a confiança de que ele possa estabelecer paz sem usar o medicamento. Então aí tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Buscar as ferramentas, buscar o profissional e ser corajoso. Porque ele pode entrar no consultório e eu pedir que ele faça um quadro e não uma tabela, que ele faça um quadro e que ele comece a dar nota para a disciplina dele durante o dia. Terminou o dia, o que eu determinei para fazer? Hoje eu vou me dar 5. Amanhã eu vou... Não exija de você o 10. Mas se você permanecer naquela tabela, até chegar ao 10, na disciplina que você está estabelecendo para você, você vai conseguir também soltar a medicação. É sempre assim, Maurílio. É preciso a base. Sem raiz, você não vai conseguir chegar lá. E entender que aquele sinal, aquele sintoma que está no corpo físico, ele não apareceu do nada. Não apareceu. Né? Então, é voltar essa raiz do problema mesmo, arrancar esse mal pela raiz, construir essa base. Né? Um versículo, doutora Thelma, que norteia tudo que nós falamos aqui nesse podcast, e a interpretação desse versículo, assim, que você carrega com você e que resume né, bem o que nós falamos aqui, especialmente relacionado à saúde mental. A saúde mental. Né? Em Levíticos 26, 10, tem um versículo que eu admiro bastante e costumo trabalhar bastante. Ele diz assim: limpe a sua despensa com todos os mantimentos que tem lá, porque eu já tenho mantimento novo para a sua despensa. Você percebe que não chega e alguém vai chegar lá e tuchar os mantimentos novos na sua despensa. Você tem que limpar a sua despensa. Mas eu tenho mantimento lá. Estou me mantendo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas é preciso que você se permita ter coragem de limpar tudo aquilo e deixar o novo de Deus chegar, porque já está preparado. Ele já tem mantimento novo para a nossa mente, para o nosso corpo. Mas eu preciso acreditar. Aí é o chavão quando eu digo, eu acredito na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não acredita, não. Porque se você acreditar, você vai ter coragem de permitir que o novo chegue. E aí é preciso fazer, né? Deus sempre deixa que a gente faça, né? Faça, que eu vou trazer mantimento novo, né? Que maravilha. Maravilhoso.
Eu sempre peço, Thelma, no final, né, do nosso bate-papo, do podcast, que a pessoa deixe assim, um ensino. O que a doutora Thelma gostaria de ser assim, lembrado, um legado, né, que você gostaria de deixar assim, para a humanidade? Uma coisa, um legado que mudaria hoje a vida das pessoas, né, nesses 40 anos de clínica, né, o que você poderia nomear assim, isso aqui, esse ensinamento, isso vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. O que seria esse legado, esse ensinamento que você quer deixar para a humanidade? Eu acho que eu vou além dos 40 anos de profissão e vou para a minha vida, né? Uau. Eu caminhei com o Senhor durante toda a minha vida. E em 42 anos de casamento, eu experimentei ser esposa, ser mãe, e criar aqueles filhos e cometer todos os erros e acertos que a gente sempre comete na vida, e caminhando com o Senhor. Então eu tinha uma certeza que eu conhecia Deus, uma certeza muito grande que eu conhecia Deus. Mas chegou um momento, em 22, em que meu marido, em 11 meses, teve um diagnóstico de um câncer de pâncreas em estado terminal, e ele faleceu. E quando ele partiu, eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor me fez criar toda uma estrutura para ser mãe, esposa, e agora eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Para que local eu vou agora? E naquele momento eu me vi muito deprimida. Muito deprimida. Eu queria sair do quarto, mas eu queria ficar no quarto. O quarto meio que me protegia. E eu então tive que me esforçar e ir em busca de um profissional que me ajudasse naquele momento. E aquele profissional começou a trabalhar comigo. Precisamos ter algumas técnicas que eu conhecia, mas eu deixei que ele me dissesse como fazer, e eu me coloquei na minha vulnerabilidade e eu fui seguindo exatamente o que ele estava falando. E aí eu conheci um Deus que eu não conhecia ainda. É o Deus que cuida da viúva. Uau. Deus tem sido um amparo nesses 4 anos, de novidade, todos os dias, né? Então, o que eu gostaria de deixar para as novas gerações e para essa humanidade, não pense que você já conhece Deus. Ele se faz novo todos os dias. Se permita, né? Se permita, no dia da vulnerabilidade, no dia do choro, deixar que Ele te console, que Ele te dê ombro. E a sua mente, por vezes, pode ficar confusa. E as emoções podem fugir do seu controle. Mas no minuto seguinte, você vai encontrar alguém que está de olho em você e que vai cuidar de você. Então, nesse momento, eu gostaria muito que as pessoas entendessem. Deus não está pronto na caixinha que a gente coloca Ele. Ele está fora da caixa. E a nossa saúde mental é um bem precioso que Ele nos dá. E Ele quer que estejamos saudáveis. Ele quer que tenhamos paz. E isso é algo maravilhoso na nossa caminhada, né? Que lindo. E literalmente nesse momento mais difícil da sua vida, podemos assim dizer, literalmente você colocou em prática o versículo que você falou de Levítico, né? Você limpou os seus mantimentos e permitiu um mantimento novo. Permiti mantimento novo. Eu estava num local que eu não conhecia, eu não sabia como era o próximo passo, mas eu permiti que chegasse o novo, né? E eu acho que é uma boa palavra. Se permita. Uau. Que maravilhoso, gente. Eu quero mais uma vez aqui agradecer aos nossos patrocinadores, né, que torna esse podcast aqui possível, né? A Royal Mortgage, o Lúcio, à frente e realizando sonhos há mais de 20 anos, né? Se você deseja adquirir sua casa aqui nos Estados Unidos, se você deseja fazer investimentos imobiliários aqui nos Estados Unidos, né, procure o Lúcio, procure a Royal Mortgage, uma empresa especializada para realizar o seu sonho. Queremos agradecer também a Royal Business Center, que é esse espaço maravilhoso aqui, uma estrutura extraordinária aqui em Orlando, salas comerciais, uma estrutura de auditórios, de podcast, né? Você que deseja fazer o seu evento, procure aqui a Royal Business Center,
você vai estar muito bem servido de uma estrutura fantástica aqui em Orlando e região. Eu quero, mais uma vez, agradecer de coração, né? Para mim foi uma honra estar aqui com você, doutora Thelma. E queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. E, de repente, eu queria que você falasse para aquela câmera ali. Uhum. E, de repente, essa pessoa que está nos ouvindo está passando também por um momento difícil como você passou. Uhum. E um momento em que o mantimento que ela tem ali no armário dela não está conseguindo manter ela. E muitas das vezes essa pessoa está sem esperança. Sem esperança. Eu já passei por um processo de ansiedade e sei o que é isso de você estar muitas vezes no fundo do poço e achar assim, não tem saída. Eu queria que você falasse para essa pessoa que está nos assistindo agora, qual que é a mensagem que a doutora Thelma deixa para essa pessoa. A minha mensagem vai ser realmente de esperança. Nós somos corpo, alma e espírito. Existe uma grande dádiva de Deus que é a vida. E está entregue nas nossas mãos para que nós possamos cuidar das nossas vidas. Então, se você nesse momento está desesperançoso, você está cansado, desanimado, não percebe que não tem mais força, eu posso te dizer que a força está no passo seguinte. Dê mais um passo. A força está no passo seguinte. Se permita ser ajudado. Se permita usar as ferramentas que já estão disponibilizadas, que seja um profissional, que você possa buscar de forma online ou de forma presencial, que seja um amigo, que seja uma igreja que está com a porta aberta. Procure alguém. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Na medida em que você se permitir ser ajudado, em algum momento da vida você vai poder ajudar outro. Então faça isso. Saia desse lugar que parece um lugar de desconforto, mas eu diria que é o lugar onde você está dando conta de ficar. Estenda a mão e dá mais um passo um pouquinho, e você mais adiante vai conseguir chegar no contato um com o outro, né? Existe saúde em estar em contato com as pessoas. Se permita entrar em contato com o outro. Né? Uau! Gratidão, doutora Thelma. Muito obrigada. Gratidão a você que nos assiste. Até o nosso próximo podcast. Forte abraço.